E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto. Já começo o vídeo agradecendo, pois batemos a meta de 1.000 inscritos. Então vai rolar a gameplay de Tibia, vai rolar a live de 1.000 inscritos. Eu vou anunciar essas coisas em breve, eu só peço um pouco de paciência aí a vocês. E hoje, né, sem muita enrolação, porque talvez o vídeo fique longo, eu vou retomar a série de 3JS. Só que eu vou fazer um pouco diferente. Essa já é a terceira ou quarta vez que eu estou gravando esse vídeo, porque eu estou tendo um pouco de dificuldade de como passar a informação. Por quê? Porque, assim, como eu falei para vocês, a minha meta é de programar um engine, um motor de um jogo, baseando na tecnologia do Quake 3 e a gente fazer isso funcionar direto no browser, usando JavaScript. Eu estava gravando o vídeo e eu explicava linha a linha tudo que eu estava fazendo. E eu percebi que isso estava ficando maçante demais, muito pesado. Vocês devem imaginar que um motor de um jogo não é exatamente uma coisa leve. Estava ficando pesado demais, muito cansativo e não sei se isso é muito produtivo. Então eu vou testar um modo diferente de fazer o vídeo. Ao invés de ser uma coisa muito videoaula, muito tutorial, eu vou fazer uma coisa bem mais dinâmica. Eu vou dando uma passada bem por alto do código, explicando as coisas que eu estou fazendo. O código vai estar todo no GitHub para você acompanhar. Eu não vou explicar linha a linha para não ficar muito cansativo e para ver se o vídeo fica um pouco mais curto também, que acho que vídeos de 40, 50 minutos eles diminuem muito a audiência. Se você tiver dúvida em alguma parte específica, pode botar nos comentários que eu tento explicar, dá uma procurada na internet que eu tentei usar as funções mais simples que tem para fazer determinadas coisas. Mas enfim, eu não vou ficar sendo muito preciosista em explicar todo o código, para justamente não ficar cansativo. Para começar, e para vocês verem que o troço realmente está complicado, eu estou trabalhando com duas linguagens diferentes no momento. Uma delas é essa que está aí na tela, o Python, e a outra é o JavaScript que a gente já estava usando. Por que eu estou usando o Python? É pelo seguinte, o Quake 3 ele trabalha com arquivos .bsp. O .bsp é a extensão de um arquivo de mapa que contém todo o conteúdo de um mapa do Quake 3. E por que Quake 3? Talvez vocês estejam se perguntando. É porque o Quake 3 é um jogo um pouco mais complexo, apesar de antigo, e que é um pouco mais didático quando a gente estuda motores. Então, para a gente aprender como que a gente programa um motor, o Quake 3 é uma boa jogada, porque você já tem muito conteúdo na internet, você tem muita explicação, e ele é a base para os motores mais avançados que existem. Por exemplo, a Valve usou ele para programar o Half-Life e os jogos dela que vieram posteriormente. Muitas empresas usaram esse motor, então para começar a entender motores de jogos, eu acho ele bacana. E o nosso main, ele apesar de ter muita coisa dentro dessas funções, ele tem basicamente dois métodos bem simples. Um que chama BSP Loader, ou seja, um loader, ele carrega tudo que está dentro do arquivo BSP. O arquivo que eu estou passando e que está na mesma pasta é o teste1.bsp. Ele lê então essas coisas todas e carrega dentro do BSP. E depois ele escreve o BSP num formato que a gente chama de JSON. Então, o que é o JSON? O JSON é o JavaScript Object Notation, notação de objetos JavaScript. Pelo nome você já percebe que ele é um bom formato para ler coisas dentro do JavaScript. Então o Python serve para pegar esse arquivo BSP e converter ele para um formato que o JavaScript lê com facilidade, que é o JSON. Aí você deve estar se perguntando, por que você não pegou o arquivo, Lucas, e leu direto em JavaScript? Eu não fiz isso porque, primeiro, estava mais complicado ainda o código, não estava rodando direito, parece que o JavaScript não tem funções muito boas para ler coisas binárias. E o Python consegue fazer, pelo menos eu consegui fazer isso mais facilmente com o Python. Entretanto, Python não sei se é a melhor escolha,
já que como a minha intenção é tudo rodar via browser, talvez eu reescreva isso em PHP para um futuro vídeo. Aí, o que eu posso dizer de interessante? Eu não vou passar pelo código todo, igual eu prometi para vocês, senão vai ficar chato demais. Mas o que eu queria destacar para vocês é que o arquivo de mapa do Quake tem muita coisa. Tem entidades que seriam informações textuais de objetos que tem na tela, tem as texturas, né, que está até assinalado aqui, tem os planos, né, planos 3D mesmo. Por exemplo, você tem um plano infinito aqui, um plano infinito assim, um plano infinito assim, e por aí vai. Nodes livres, isso ficaria meio complicado explicar já nesse vídeo, porque o Quake ele monta uma espécie de uma árvore geométrica, a estrutura de dados árvore. Então não vou nem explicar isso agora, senão, nossa senhora, mereceria um vídeo à parte só essa questão da árvore, os modelos, que seriam os modelos 3D e tal. Então tudo eu carrego bonitinho. Mas eu vou focar em duas coisas que são essenciais nesse momento, que são as faces e os vértices. O que é uma face? Né? Imagina que isso aqui é um triângulo. Eu desenhei um triângulo aqui. Nossa senhora. Então, tá vendo? Tem um triângulo aqui. Essa parte de dentro que preenche o triângulo, ela vai formar uma face. Então, as faces são isso, são essas áreas preenchidas dos triângulos ou os polígonos do mapa aí de maneira geral. Eu vou precisar das faces, porque eu vou desenhar as faces na tela. E eu também vou precisar dos vértices, pelo menos nesse primeiro momento. Por quê? Porque o vértice indica a posição que as faces vão aparecer na tela. Eu já estou lendo quase tudo aqui que o mapa do Quake tem, mas no momento eu só vou trabalhar com a face e com o vértice, pois são os dois elementos aí que é o mínimo para eu começar a desenhar o mapa na tela. Hoje eu não vou desenhar textura, não vou desenhar nada ainda, porque daria muito mais discussão isso. E eu queria tentar ficar no mais básico por enquanto. Bom, aqui eu estou na parte do código que eu estou carregando as informações do mapa propriamente dito. Eu vou dando uma passada porque explicar isso tudo vai ser muito chato. Bom, uma parte importante está aqui, que são as faces. Então eu vou ler o tipo de face que é, se é polígono, se é malha, se é curva. Aonde que está o primeiro vértice dessas faces e o total de vértices que a face tem. Pode ser um polígono com 3 vértices, aí vai ser um triângulo. Pode ser um polígono com 4 vértices, aí vai ser um retângulo ou um quadrado. E por aí vai. O Quake permite que você tenha polígonos com X vértices, que seriam os cantos, né? E eu também leio os vértices, a posição X, a posição Y, tudo isso eu estou extraindo direto do arquivo. Eu estou extraindo isso tudo para depois salvar no formato JSON. O formato JSON é facilmente lido pelo JavaScript, muito facilmente lido. Então eu informo o nome desse arquivo, eu criei psp.data.json. Então ele vai pegar as faces e os vértices do mapa e salvar nesse arquivo aí, .json. Então eu rodo esse código Python e ele gera um arquivo bsp.data.json só com as faces e só com os vértices. Tá até aí na pasta, como vocês podem ver. Só as faces e só os vértices deram 150 KB. E agora vamos dar uma olhada no index.html, no motor propriamente dito. Então agora eu estou trabalhando com HTML e com JavaScript para ler aquele JSON e desenhar o mapa bonitinho. Eu dei uma limpada nesse arquivo, tirando coisas de episódios passados, tirando aquela câmera trackball. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar como o motor está e depois dar uma discutida no código. Eu vou sumir temporariamente para vocês verem o modelo 3D, depois a minha imagem volta. Ah, não. Acabou que a minha apareceu de qualquer forma. Bom,
eu não sabia, então vocês podem me ver enquanto a gente vê o mapa. O mapa que a gente está gerando no momento é esse daqui, é um mapa bem simples. Que ele tem um salão principal aqui maior e 4 mini salas. Vocês podem ver os triângulos aí que ele está gerando. O FPS está baixo, 25, 24 FPS, não estava baixo assim não, estava 60 frames por segundo. Provavelmente caiu muito porque vocês estão vendo minha imagem aí na webcam. Então isso deve estar influenciando ali na aplicação e por isso teve essa queda bruta de frames por segundo. Então ignora isso. Normalmente ele fica com 60 e a gente pode voar aqui, né? Voar é uma parte legal aí do processo. Como vocês devem notar, tem um triângulo ficando em cima do outro. Isso está acontecendo provavelmente não, mas porque eu estou desenhando mais faces do que devia. Eu vou explicar isso melhor no código, vocês vão entender o problema que eu estou tendo. Mas esse é o pontapé inicial da gente. A gente está sendo capaz de ler o mapa do Quake e desenhar os polígonos parte dos polígonos dele na tela, o que é bom, né? A gente pode voar por enquanto, tal. Vamos dar uma olhada no código para entender o que está acontecendo ali. Eu criei um método que chama addBSPInScene, que o próprio nome já diz, você está adicionando a BSP na cena. Aí nota que ele lê o PSP Data JSON. O data já é toda a informação do JSON mastigadinha, bonitinha para a gente usar. E dessa informação, na posição 0 desse BSP Data, um é o vértices, um é o faces, o outro é o vértices. O terceiro é o mesh vértice, a gente não usa ele por enquanto, então inicialmente ignora ele. Vou até apagar, que aí já vai o código para o Git bonitinho, sem usar essas coisas. Eu vou tirar o meu rosto aqui por enquanto, só para vocês poderem ver melhor aí na tela. Basicamente, usando o Three.js, eu estou criando uma geometria. Cada um dos vértices que eu carreguei do JSON, eu vou pegar o X, o Y, que é esse cara, e o Z. E esse X, Y, Z vão ser cada ponto compondo os vértices da minha geometria. Então todo aquele cara que eu desenhei é a minha geometria. Depois que eu faço isso, eu preciso definir as faces. E aqui foi meu grande problema. Eu vou explicar qual que é o problema. O grande problema, pessoal, é que no Three.js você tem 3 pontos e a partir do momento que você tem 3 pontos, você forma um triângulo, igual eu falei. Para você preencher essa área dentro do triângulo, você tem que indicar em qual ordem estão esses vértices. Por exemplo, 0, 1, 2, aí ele vai desenhar a face. Se você indicar, por exemplo, 2, 1, 0, ele vai desenhar a face. Então você precisa indicar quais vértices compõem a face para você desenhar. E isso, para mim, não foi trivial. Então o que eu fiz? Eu fiz um for, 3 for gigantesco, criando uma série de faces. Inclusive faces repetidas. Então é por isso que você tem um triângulo em cima de outro. A solução para esse problema, na verdade, é algo que na geometria computacional e até na computação gráfica mesmo a gente discute, que é o processo de triangulação. Você pega um polígono e quebra ele em triângulos bonitinhos. Aí você pode usar algoritmos como Delanoy e por aí vai. E eu não estou usando nenhum deles porque eu até pensei em incorporar isso no código, mas se eu fosse fazer isso, eu ia adicionar mais complexidade ainda. Eu queria que o código não fosse tão otimizado, mas fosse mais fácil de explicar. Eu computo as normais
Nem precisava, porque como vocês viram no arquivo passado já tinha, mas eu pedi para ele calcular porque eu fui criando um monte de face nova e eu tive que computar essas normais novas também. Que na verdade o Quake me dá a normal do polígono, então você pode ter um polígono com 20 vértices e você vai ter só uma normal. Quando você quebra isso em triângulos, cada triângulo vai ter a sua normal. A normal é aquele vértice que é perpendicular, 90 graus, ao plano, àquela superfície. A normal é muito útil para a gente aqui em jogos, em motores, porque você sabe qual é a frente do triângulo. Se você tiver um triângulo solto, como é que eu sei se aquele triângulo está para cima, está para baixo? A normal me ajuda a dar esse sentido. E bom, para a gente conseguir enxergar, eu tive que pintar ele de alguma cor, eu escolhi vermelho. E eu liguei o wireframe que seria o aramado. É para desenhar tudo com arame para ele ficar invisível para a gente poder ver. Se eu mudar aqui para falso, os triângulos vão ficar preenchidos. Tá vendo? Eles ficam preenchidos aí, igual vocês podem ver. Só que aí não tem muita graça, porque está tudo vermelho, você não consegue ver nada. Mas aí dessa forma aí a gente consegue ver um pouco melhor. Vou ligar aqui tudo de novo. E como a gente bem lembra, uma malha no 3JS é um cara que tem geometria e tem um material que define cor, textura e por aí vai. E a gente adiciona ele na cena e com isso a gente pode ver. Outra coisa que eu fiz aí importante foi adicionar um contador de frames por segundo. Para isso, eu adicionei uma biblioteca que chama stats.js. Também vou colocar no GitHub para vocês mexerem, testarem. O comentário aqui até está errado. Vamos corrigir o comentário aqui durante o vídeo. Ai, ai. Adição de biblioteca que conta frames por segundo. Agora sim. Essa stats, ela permite ver quantos mega a cena está ocupando, está gastando, esse tipo de coisa. Então é bem legal. E eu coloco aonde ele marca aonde começa e aonde termina a aplicação, para ele contar os frames por segundo de tudo que está aqui dentro. E é basicamente isso. Como vocês devem ter notado, eu não entrei em muitos detalhes no código, porque eu quis fazer um vídeo mais dinâmico, passando meio por alto mesmo, só para a gente ter uma visão geral de como é construir o motor. No próximo episódio eu vou já tentar carregar mais alguma coisa do mapa, talvez textura, talvez iluminação, eu vou ver o que é melhor. Talvez seja até a triangulação que eu coloque de fato. Mas é só para a gente ter uma visão geral como é que constrói um motor. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Fala aí se você gostou desse formato mais dinâmico, que eu não entro em tantos detalhes no código. Se você tiver alguma dúvida no código, põe nos comentários que eu vou tentar solucionar essa dúvida. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever. Valeu, brigadão e até a próxima!